Quando foi revelado que Zunisha havia sido amaldiçoado a vagar pela eternidade pelos mares, muito se especulou que o seu crime tinha a ver com a derrota de Joy Boy e do século perdido. E o que vamos trazer para vocês hoje é a conexão entre Nefertari de Lili e Zunisha e qual foi o crime que sentenciou o elefante a ficar mais de 800 anos vagando aparentemente sem rumo pelos mares do Novo Mundo. Por incrível que pareça, dois grandes mistérios podem estar ligados em apenas um. Afinal de contas, qual foi o pecado que Zunisha cometeu na época do século perdido e por que a rainha Lili desapareceu por volta da mesma época em que isso aconteceu? Se você quer saber tudo isso, vem com o pai que eu vou falar sobre isso agora. Mas antes, deixa aí o seu likezão, que estamos com a meta de 100 likes nesse vídeo e contamos com sua ajuda para alcançá-la. Então, sem mais enrolação, lá vamos nós! O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é que tanto a rainha Lili quanto Zunisha viveram há mais de 800 anos atrás. Isso já cria uma ligação entre eles, pois no capítulo 802, Law revela que ouviu dizer que Zunisha está mantendo os humanos longe de Zou há quase 1000 anos. Nesse momento, Luffy fica espantado e diz: então quer dizer que esse elefante está vivo há 1000 anos? ou seja, não é certeza que Zunisha tem 1000 anos, pois o elefante gigante poderia ter um pouco menos ou um pouco mais de idade. Mais para frente, no capítulo 821, quando Zunisha está sendo atacado por Jack, ela pede para Momonosuke te dar a ordem de poder revidar, pois em um passado antigo ela cometeu um crime e desde então só lhe é permitido andar. No capítulo 1043, quando Luffy desperta sua Akuma no Mi e finalmente se transforma em Luffy Nika, Zunisha diz que está ouvindo os tambores da libertação e é a primeira vez que ela escuta em 800 anos. Dito isso, uma coisa é certa: Zunisha tem pelo menos 800 anos. Indo agora para a questão da rainha Lili, nós já sabemos que ela foi uma das pessoas que estava entre os reis e rainhas fundadores do mundo há 800 anos atrás. Tanto é que no capítulo 1085, Imusama revela que os poneglifos só foram espalhados pelo mundo graças a um erro de Lili que aconteceu naquela época. Porém, ele não tem certeza se isso foi mesmo um erro ou não. Ou seja, nesse caso, tanto Lili quanto Zunisha têm mais de 800 anos. O segundo ponto é, tanto Lili quanto Zunisha têm uma ligação direta com os Kozuki, pois Zunisha, além de ouvir e poder falar com eles, ela também deve receber ordens da família Kozuki. Já a rainha Lili, há 800 anos atrás, arranjou uma maneira de espalhar os poneglifos pelo mundo, poneglifos esses que foram criados pela família Kozuki. Ou seja, mais uma ligação entre Zunisha e Lili, na qual conseguimos identificar. Uma teoria que ainda não foi comprovada ou refutada indica que Zunisha teria cometido um grande crime em decorrência da traição de seu grande amigo Joy Boy, que teria levado Joy Boy a ser derrotado na guerra contra as famílias reais, e como forma de punição, o elefante teria sido condenado a vagar eternamente até que outro Joy Boy surgisse e ele tivesse a oportunidade de corrigir o erro cometido. Podemos ver que Dr. Miyagi, o Mink lá do país de Zou, especulou que Zunisha não está andando sem rumo e pode, na verdade, estar procurando por um determinado local, que muito provavelmente seria Laugh Tale, a ilha final onde se encontra o rio Poneglifo, que conta toda a história do século perdido. Como já falamos, a maldição de Zunisha vem de 800 anos atrás, e não sabemos o seu real corpo ou identidade. Agora, com a explicação de Musama sobre o erro de Nefertari Lili, cujo nome verdadeiro é Nefertari de Lili, muita coisa pode mudar. Afinal de contas, ela está desaparecida desde o século perdido, assim como Zunisha vem vagando pelo mundo desde a mesma época.
Durante o capítulo 1084 de One Piece, nós ficamos sabendo que nem mesmo os Gorosei sabiam sobre o paradeiro de Lily. No capítulo 1085, e Muzama fica espantado ao saber que Lily é da família D, e por isso ele não tinha certeza se Lily tinha cometido um erro ao espalhar os poneglyphos pelo mundo ou não, o que indica que muito provavelmente não foi ele quem fez com que ela desaparecesse há 800 anos atrás, já que ele não tinha certeza se havia sido mesmo uma traição da parte dela. Ou seja, sabemos que Joy Boy e Muzama estavam de lados opostos na guerra que aconteceu há 800 anos atrás. E se por um acaso Lilia estava do lado de Muzama e depois acabou se arrependendo por causa das maldades que ela viu ele fazendo, porém já deveria ser tarde demais para voltar atrás. Por isso, quando ela tentou corrigir seus erros, ela se tornou companheira de Joy Boy. Mas mesmo assim, não deu mais tempo de acabar com os planos de Muzama. Por isso, a única maneira que sobrou para corrigir seus erros foi espalhar os poneglyphos pelo mundo. E pelo crime de ter trazido o caos para o mundo, ela pode ter sido amaldiçoada a se transformar em um elefante gigante e vagar pelo mundo até que o próximo Joy Boy aparecesse e ela o ajudasse a trazer a paz para o mundo novamente. Indo agora para uma comparação mais viajada ainda, vocês podem notar que no capítulo 1085, onde tem toda a repercussão relacionada à Rainha Nefertari de Lily, podemos ver que na capa desse mesmo capítulo tem Frank perto de algumas tartarugas. E como Zunisha carrega Zou nas suas costas, ele pode ter sido inspirado como referência ao elefante hindu, no qual uma tartaruga o carrega enquanto ele carrega um mundo nas costas. Isso pode estar fazendo mais uma referência indireta entre Lily e Zunisha, pois sabemos que Oda jamais iria colocar um elefante na capa para fazer uma referência tão direta para que as pessoas acertassem de primeira, sem precisar quebrar a cabeça um pouco para pensar em teorias bizarras como essa. Por isso, dá para fazer uma ligação com as tartarugas, o elefante e também a Rainha Nefertari de Lily. Mas, de qualquer modo, o intuito desse vídeo é dizer que Nefertari de Lily desapareceu no mundo porque na verdade ela acabou se transformando em Zunisha e só está esperando o momento certo para ajudar Joy Boy e assim se redimir dos seus pecados para que enfim ela possa se libertar de sua maldição. Galera, não sei o que vocês acharam dessa teoria, mas diz aí nos comentários se faz algum sentido ou não para vocês. E como vocês já sabem, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.